Eu não sei se você tem filho, se você está pensando em ter, mas criar um ser humano não é nada intuitivo, poucas vezes ele vai ser instintivo. A gente acha que só porque tem os animais que têm os seus filhotes e eles conseguem criar, né, os filhos de forma instintiva, o ser humano pode ser desse jeito. E com certeza não é. Quando a gente também vai ter filho, a gente pensa, o meu pai e minha mãe foram criados, me criaram da mesma forma que os meus avós me criaram, e aí é só a gente passando os conhecimentos de geração em geração que tá tudo certo. E não tá, né? A gente é muito mais complexo que isso. O ser humano, justamente por essa complexidade. Meu amor, espera um pouquinho, tá? Justamente por essa complexidade do ser humano, a gente conseguiu evoluir, consegue viver em sociedade, e os outros animais não. E então é por isso que criar no ser humano não é instintivo e a gente precisa estudar, a gente precisa ter mais conhecimento sobre isso, né? Então eu quero mostrar aqui pra vocês, quando eu engravidei, algumas coisas que eu comecei a estudar a partir da minha gestação e que eu sigo estudando até hoje, né? Então, quando eu engravidei, eu comecei a estudar sobre parto, porque eu queria ter um parto natural e aí exigia eu ter conhecimento também sobre como é que funcionava, para eu saber o que estava acontecendo comigo no momento do parto. Então eu estudei sobre parto, depois eu estudei sobre amamentação, porque também não é instintivo, o bebê não nasce sabendo mamar, a mãe não sabe como é que vai ter que dar de mamar para o filho, então estudar é muito importante, faz muita diferença para a gente conseguir amamentar, quem quer, né, amamentar no peito. E sobre o sono do bebê, porque essas três coisas eram coisas que eu ia precisar saber assim que a minha filha nascesse, não ia dar tempo de ela nascer e aí eu comecei a estudar sobre isso. Então, antes dela nascer, quando eu engravidei, eu já comecei a estudar sobre esses três assuntos. Depois que ela nasceu, eu comecei a estudar sobre introdução alimentar, porque a partir dos 6 meses ela ia começar a comer alimentos sólidos, e as fases do desenvolvimento do bebê, que são coisas também que eu ia precisar ir sabendo, né, para saber se ela estava se desenvolvendo minimamente no tempo esperado, né, se eu precisaria mais para frente, de repente, procurar algum médico e saber o que eu ia esperar sobre o desenvolvimento dela. Depois disso, conforme ela foi crescendo, né, a partir dos 2 anos, eu comecei a estudar muito mais sobre neurociência e comportamento, porque está diretamente relacionado ao comportamento da criança nessa fase. É uma fase de muitas birras, muitos desafios, então comecei a estudar sobre isso também. Conforme iam surgindo as doenças, né, eu também ia estudando conforme ia aparecendo as doenças, algumas coisas pela minha formação em enfermagem eu até já sabia, mas muitas coisas também surgiram conforme ela foi indo para a creche, principalmente também. E sobre bilinguismo, porque agora ela tá falando, só que ela tá falando o quê? Na creche ela aprende japonês e em casa a gente fala português com ela. A gente mora no Japão, né? Então é desse jeito. E aí eu comecei a estudar sobre bilinguismo também, como é que funciona a aprendizagem da criança e tudo isso. E aí eu vou seguir estudando, né? Então, conforme ela for crescendo, vão ter que vir assuntos relacionados à fase escolar, alfabetização em casa, porque é o que eu pretendo fazer, já que ela vai ser alfabetizada em japonês, então a alfabetização em português eu pretendo fazer em casa, né? Se eu não conseguir, eu vou procurar ajuda para isso. A adolescência e aí vai, né? Coisas que vão surgindo. Então, eu sempre estou tentando estudar para tentar entender melhor o que está acontecendo com ela, tentar ser a melhor mãe que eu posso ser, né? E aí, como que eu estudei, então? Quais foram as fontes que eu fui procurando? A primeira coisa que eu fiz foi me cercar de pessoas que têm a mesma filosofia. Então, amigas minhas que tiveram filhos de parto natural, que tinham conhecimento sobre o assunto, pessoas que são a favor da amamentação, pessoas que querem criar os filhos da mesma forma que eu penso, né? Porque isso faz diferença também. É muito difícil você criar o seu filho, óbvio. Não é só pessoas que pensam igual eu, mas pelo menos as mais próximas, pessoas que eu confio. Eu queria que fosse assim, justamente para me auxiliar nesse processo, né? Senão a gente não... Fica muito mais difícil todo esse processo. Daqui a pouco eu desenho, tá, meu amor? A segunda coisa que eu fiz foi procurar perfis educativos nas redes sociais, que também falavam sobre isso. Então, essas pessoas, que nem eu falei, que já tinham experiência no assunto, me ajudaram a indicar perfis que tinham essas filosofias. E esses perfis também vão trazendo outros perfis, então isso também me ajudou muito a adquirir conhecimento nos assuntos que eu queria.
E a outra coisa que eu busquei como fonte foram livros e artigos científicos. Isso aí também ajuda muito, né? Te dá uma segurança maior também, né? De ter certeza do que você está fazendo. Então, você ter certeza com uma base científica faz você ter segurança nas decisões que você vai tomar. Inclusive, eu escrevi um livro, um guia prático para a criação de filhos, que são dicas fundamentais para ajudar você aí no seu dia a dia, ficar um dia a dia mais fácil, mais feliz. Eu vou deixar o link aqui do livro na descrição do vídeo. E essas coisas todas me ajudaram bastante, assim, até agora na criação, né? Nas minhas decisões, nas coisas que eu tenho decidido fazer e as dúvidas que surgem também, né? Conforme a Hannah vai crescendo e as demandas vão surgindo. Mas a maioria das coisas eu sempre tento me basear nesses conhecimentos que eu fui buscando, né? E aí, uma outra coisa que eu dou de dica para vocês, além de vocês estudarem, é o quê? Colocar em prática. Isso é muito importante, porque a gente também tem uma tendência a estudar e ver um monte de podcast, e ver um monte de gente falando sobre vários assuntos que a gente procura, só que no fim, às vezes, a gente não consegue colocar em prática. E é muito importante colocar em prática, porque colocar em prática, você vai perceber os seus erros, você vai perceber como que o seu filho está respondendo aquelas ações, porque cada ser humano é um indivíduo diferente. Então é importante também você ter uma informação, mas ao mesmo tempo você adaptar, né, a sua realidade, adaptar o jeito do seu filho. Então, colocar em prática faz toda a diferença também para as coisas funcionarem, porque você também vai adaptando todas essas informações, por mais que tenham as bases científicas, você vai adaptando a sua realidade e ao jeito do seu filho. Então, colocar em prática é fundamental para você ter uma melhor prática na sua parentalidade, nas coisas que você busca. E é isso, gente. O vídeo não é muito longo, eu só queria mostrar um pouquinho como que eu fiz para me informar sobre todas as coisas que eu sei até hoje de criação de filho e que me ajudam muito, né? Minha filha ainda tem 2 anos, as demandas estão só começando, mas tudo isso que eu fiz me ajudou muito, desde o início, assim, a conseguir ter mais segurança mesmo. A gente estando longe da família também é uma coisa que às vezes você fica com um pouco mais de medo em alguns momentos, sabe? Você não tem outras pessoas para se apoiar tão próximas. Então, eu ter essa segurança no conhecimento que eu fui buscando me ajudou muito mesmo. E eu queria passar para vocês um pouco das coisas que eu segui, né? E sigo até hoje e que me ajudaram e me ajudam muito. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha se você acha que alguém vai se beneficiar com essas informações aí. E hoje a gente teve a participação especial aqui, né, da Hannah, e é também para mostrar um pouco que a maternidade, a paternidade, enfim, se você tem filho é isso. Eu acho que o filho não tem que te impedir de fazer as coisas, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível, mas o filho não tem que ser impeditivo, né? E se vocês estão vendo, provavelmente vocês têm filhos, ou vão ter filhos, e já ficam sabendo, né, como é que é mais ou menos. Então é isso, gente.